Esse é o Falando com o Coração com Débora Tessler. Não é um podcast, é um convite para a gente ser, para a gente falar as nossas verdades. Como é que vai funcionar? Eu trago a minha verdade e o convidado traz a sua e se faz a graça. E a minha convidada de hoje é Paty Leivas, uma grande amiga, gestora de relacionamentos, especialista em networking intencional, que aceitou esse convite para falar com o coração. Bem-vinda, Paty. Empolgada. Paty Leiva Sincerona tá aqui, ó, coração pulsante, feliz com essa tua nova empreitada e feliz de estar aqui contigo também. Eu já tô com vontade de A gente chorar. tem esse problema, temos esse problema. Ouvintes e assistentes, né, sabem que é o que pode o lencinho, menino, já deixa preparado por aí. Paty, essa primeira temporada não poderia deixar de te chamar, né, de convidar, honrando a nossa trajetória de amizade e a profundidade de trocas que a gente evolui conforme os anos vão se passando, né, da nossa plantinha da amizade que a gente tanto faz questão de regar. E o ponto que eu quero puxar para a gente iniciar essa conversa é, eu fiz um curso de escrita criativa e houve um exercício em que era um convite para chamar mulheres para responderem à pergunta: qual foi a maior revolução que você fez nos últimos 6 meses? Tu estavas na minha lista e de bate-pronto tu me respondeu. E tu trouxe a resposta: eu me acolhi. Essa é a maior revolução que tu fez nesses últimos tempos. Eu gostaria de te convidar para falar um pouco sobre esse despertar de olhar para si, uma pessoa que sempre foi tão para fora, né, de olhar para si e tu contar um pouco desse teu momento. É engraçado, né, porque, o nome do teu projeto, Falando com o Coração, ele tem muitas camadas, né, ele tem, assim, a gente pode interpretar de várias formas esse falar com o coração. E eu me remeto a uma frase, muito forte que marcou, acredito que nós 2 e muitas pessoas que participaram de um processo que chegou até mim por teu intermédio, que foi a oficina do Márcio Libar, onde ele dizia: "Quando a gente fala com o coração, a gente fala pausadamente, a gente fala, com mais peso, não o peso aquele ruim, né, o peso da verdade mesmo, o peso do sentir", né. E é muito isso, assim, quando eu começo a te escutar aqui e começo a falar, e por isso a emoção vem. Eu não brinquei com o lencinho, tá, ok? Obrigada de nada. As palavras emocionam mesmo, porque a gente tá falando, a gente tá só abrindo o canal, né, deixando o sentimento aflorar, brotar. E isso, nos dias de hoje, é muito raro, né, é muito, enfim, é muito, não faz mais parte do nosso dia a dia, assim, trazer essas emoções, porque a gente vive numa roda viva, no giro, né, como eu, costumo dizer. Muito obrigada, viu, ó, funciona aqui. E nesse giro que é ótimo, que é louco, que é bom, mas que faz com que a gente não tenha, pausas, né, e falar com o coração é falar pausadamente. Então, só, trago isso antes, né, de te responder sobre essa tua indagação aí que acabou me trazendo até aqui, porque é lindo te ver mais uma vez exercitando essa tua tão, eu acho que esse teu propósito tão, iminente, assim, de trazer as coisas que tu pensa e dividir com outras pessoas. A rede social é ótima para isso. Ela também pode ser muito perversa, mas eu tenho certeza que o acolhimento é sempre maior do que o julgamento. E eu acho que isso é para a vida da gente, né, que a gente tenha sempre mais acolhimento do que julgamento. Então, já começamos por aí. Em relação ao me acolher, vem muito de encontro a esse momento da vida, assim, onde as coisas, acontecem sem a gente ter muito controle. Eu acho que desde a pandemia
todo mundo se tornou, muito mais vulnerável em relação ao que pode vir. Nós antes tínhamos uma ideia de controle maior. Nós acreditávamos que tínhamos controle sobre as nossas coisas, sobre a nossa vida. E a pandemia veio e tirou com isso de todo mundo, tirou essa certeza. E mesmo 4 anos tendo passado, isso é uma carga, ainda é um legado, né, e é desafiador passar por isso sem ficar fora de circuito, assim, porque existem pessoas que trabalham, vivem com o controle como meta, como norte, né, não ter mais isso deixou muita gente desestabilizado. E aprender a viver dessa forma, de uma forma mais fluida, é o que eu sempre quis, mas não sabia que queria. Então, quando eu comecei a intencionalmente, e aí também vem, né, um pouco da descrição que tu fez do meu trabalho, da minha pessoa no início do podcast, fazer as coisas intencionalmente foi uma coisa que eu comecei a prestar atenção. Eu não falo mais coisas que eu não minto, né? As coisas, as palavras têm significado, os atos têm significado. Então, o ato de me acolher nesses últimos 6 meses, 1 ano, ou mais tempo talvez, ele tem sido justamente o menos julgar, eu para comigo mesma, né, e menos, me cobrar coisas que nem não tinha ninguém me cobrando. Eu faço uma analogia com o cachorro que corre atrás do rabo, sabe. Ele às vezes está ali naquela ânsia de: "Vou alcançar, vou alcançar, vou alcançar", mas ele nunca vai chegar, ele nunca vai conseguir pegar o próprio rabo. Então, calma, relaxa, curte, né, senta, deita. Essa foi a minha grande acolhida, foi ter parado de fazer julgamentos meus. E essa é a consequência. Espera aí, julgamentos meus. Para comigo. Tá. Isso. Eu mesma me julgando. Só que quando a gente se julga, tu acostuma a julgar o outro também, porque isso vira uma constante na tua vida. O julgar, assim como o acolher, a gente acostuma. E tu não percebe mais o que tu tá fazendo. Tu só olha, analisa e diz. Tu olha ali e diz: "Ah, não gostei, isso é ruim, isso é feio", ao invés de tentar entender o porquê daquilo ali, né, o que tá acontecendo. Então eu passei a cada situação que acontecia comigo, eu passei a olhar, tá, mas o que está acontecendo e para onde vai isso? Qual vai ser a consequência? E não só dizer, ai, que ruim que isso aconteceu, ou que maravilha que isso aconteceu, porque mesmo quando é maravilha, tem vieses. Né? Então, assim, é um processo, né? Nunca existe um fim, mas é um processo que está me fazendo muito bem e também está fazendo com que eu faça o bem para outras pessoas. Mas ele é doloridinho, assim, porque ele afasta algumas situações, afasta inclusive algumas pessoas, porque elas te olham e elas não te reconhecem mais, né? Tá, mas cadê aquela que eh, falava assim, ou estava comigo para uma fofoca, ou para Que estava presente em todos os eventos. que não fazia, né, o julgamento de isso vai ser bom, essa energia eu quero, essa não fazia esse julgamento. Então o me acolher, ele tem muito a ver com escolhas que eu passei a fazer mais conscientemente e lugares que eu estou intencionalmente. Dá um exemplo de uma escolha. Te dou. Esse momento de enchente no Rio Grande do Sul causou um rebuliço geral, né. A gente teve um período, e ainda vai passar muito tempo, por um período de recessão econômica mesmo no estado. E eu me sinto sempre muito não efetiva, inoperante quando eu não estou prosperando, né. O que que eu quero dizer com prosperando? Quando o dinheiro não está entrando na minha conta, eu me sinto muito, eu sinto que eu tô inapta, que eu tô, num declínio do que eu já fui, né. E isso muitas vezes não quer dizer que eu não esteja
podendo trabalhar ou fazendo bem o que eu faço, mas sim que existe uma situação toda, né. E ali eu criei na minha cabeça um motivo para ter, trabalho, vamos dizer assim, já que o trabalho não estava vindo de fora, eu inventei um trabalho e comecei a me cobrar. Me cobrar, me cobrar. Tem que fazer, o prazo é esse, eu quero lançar, eu quero fazer, blá blá blá. E comecei a perceber que aquilo ali era simplesmente para que os outros me vissem fazendo alguma coisa. Era uma coisa legal, é uma coisa legal, vai acontecer, mas pode ter um tempo maior. Eu não preciso, eu não tenho uma obrigatoriedade de resolver aquilo e de fazer. Eu me impus, né, datas, limites, para que os outros me vissem operante, né. E aí, quando eu me dei conta disso, que demorou um pouquinho, mas quando eu me dei conta disso, eu disse: "Não, parou. Parou, parou, parou. Não quero dessa forma. Eu quero que seja fluido, eu quero que seja processo, eu não quero que seja fim", né, porque, o meu modus operandi é fim. Quando chegou lá no fim, ok, acabou, sucesso. Mas não, eu tô aprendendo a aproveitar o caminho, o modo até chegar a algum lugar que nunca vai ser fim, porque quando chega ao fim disso tem o início de outro. Então, foi uma escolha dizer: "Parei esse projeto aqui, não vou seguir adiante nesse momento, porque eu preciso entender coisas mais até mais pessoais para voltar a minha energia para essa questão profissional", né. Então foi um ano bem calmo relacionado a trabalho. E quem olha e quem acompanha as minhas redes sociais vai dizer: "Tá louca, né? Como calmo, viaja, vai pra lá, não sei o quê". Mas eu sempre aproveito as oportunidades, mas não foram situações criadas por mim. Então, um ano bem diferente relacionado a ganhos, né, pra não dizer improdutivo financeiramente, mas foi um ano de baixas, foi um ano de, utilizar, né, o que já tinha sido plantado e colhido, mas um ano de muito aprendizado. Está sendo, ainda tem um pouquinho, né, um restinho de ano aí pela frente, mas foi essa eu acho que essa grande escolha, assim, de dizer: "Olha, não, isso aqui é legal, seria bacana para o meu currículo, para o que eu faço, para o que eu mostro, mas eu vou me respeitar e não vou seguir adiante nesse projeto agora". Tô te escutando e tô me lembrando logo que a Estela nasceu, né, tá com 1 ano e 6 meses, e que eu queria seguir sendo a Débora de antes, antes do nascimento, né. E agora te escutando falar sobre as escolhas e as pessoas que vão, as oportunidades que vão, é muito louco, né, quando acontece algo profundo dentro da gente, a chegada de um bebê na vida da mãe é uma coisa que não tem como eu explicar, tem que viver pra saber, né. Então eu tô te escutando e tô me lembrando do meu início, há 1 ano atrás. Como foi difícil aceitar fluir com aquele novo momento, com aquele bebê que me chamava para o momento presente, e eu estava preocupada em as pessoas me olharem achando que eu estava indisponível, porque agora eu virei mãe. "Ai, a Débora tá no Rio de Janeiro, agora que mesmo que não vai vir para Porto Alegre, já que meu mercado era muito aqui". E essa sensação de estar perdendo o controle, até que a gente vira o jogo e entende que não, é fluir com o momento, né. E Paty, já que eu trouxe o lance da maternidade, eu gostaria de entrar nesse ponto, porque tu é uma das minhas amigas mais próximas que tem o não quero ser mãe. Eu passei por 2 processos de fertilização. Depois do primeiro que não rolou, eu me questionei: "Eu quero mesmo? Mesmo?". E a tua voz veio na minha cabeça, porque tu tem o não, né, então assim, ó, eu sei alguém que não quer. E eu tenho uma outra amiga que quer muito. Onde é que eu tô aqui, né? Aham. Tô aqui no meio. Mas é que se eu não tiver e não tentar de novo, acho que eu vou me arrepender. Então eu tenho que tentar agora.
Eu não tinha um não como tu tem. E eu gostaria que tu compartilhasse, o que tu puder compartilhar sobre essa decisão, a formação dessa decisão e como que tu lida com ela, e com talvez o olhar preconceituoso, ou não preconceituoso, mas as pessoas que não aceitam Julgador, né. que alguma mulher não queira ser mãe. É bem interessante tu trazer isso, até porque, assim, eu não falo tão abertamente, apesar das pessoas saberem, né. Ih, Não, mas eu acho ótimo, porque eu acho que é uma super pauta, e é uma pauta inclusive de poder, né, porque quando uma decisão é feita, por livre e espontânea vontade, ela é muito poderosa. E é legal, né, tu trazer o nascimento da Estelinha com essa minha fala anterior, porque, eu tive escolha, né, quando tu é mãe, tu não tem escolha, tá, não quero essa criança agora, bota dentro do armário ali, guarda um pouquinho, não, não existe mais a escolha. E acho que aí a gente também já puxa um gancho de uma das minhas, um dos meus, assim, maiores, itens na decisão, que é essa grande mudança com todas as benesses, né, que eu vejo e percebo e sinto das minhas amigas mães, mas o ser tolhida da liberdade em um certo ponto que é grande, ainda mais nos primeiros anos, né, na primeira infância. Então, quando tu diz, né: "Ah, a Estela chegou e eu não sabia exatamente, tinha que dizer eu queria ser aquela mesma pessoa", mas tu já não era mais aquela pessoa. Eu, dentro de toda essa trajetória, né, de autoconhecimento e relacionado a uma vida que é muito misturada com trabalho, a minha vida é muito permeável, né, com as situações de trabalho, não é assim: "Ah, eu saio 6 da tarde e acabou, não preciso mais falar nada com ninguém", não. Tudo que eu faço na minha vida repercute no meu trabalho e vice-versa. Então, essa poder ter essa escolha para mim realmente é uma grande liberdade. E é claro que isso eu fui caminhando e percebendo, mas lá atrás, e eu vou dizer para ti que a minha decisão ela tem uns 7, 8 anos, um pouco mais talvez, assim, ficou muito claro. E ficou muito claro através de uma certa pressão que eu tive de um namorado, né, numa época de assim, olha, era tipo isso, é ou agora ou não é mais, porque, né, mulheres têm seus períodos, biológicos e fisiológicos que precisam ser respeitados. E eu cheguei nesse limite, e aí eu entendi que aquela pressão ali não me fazia bem, e muito rapidamente consegui entender da minha não opção por ter filhos. E claro que num primeiro momento só o relacionamento acabou, o que foi uma coisa ruim e triste, porque infelizmente a pessoa não conseguiu, entender o meu desejo, e também ela tinha a legitimidade do desejo dela de ser pai, né, ele queria ser pai. E aquilo ali foi já um embate. Mas depois a tranquilidade que eu tive com aquele término foi muito grande. E eu não consigo te dizer, assim, um dia de virada de chave, e também não consigo te dizer uma coisa pontual, mas era uma sensação, um sentimento. E é muito, raro explicar, porque sentimento a gente sente, a gente não explica, né. E eu sempre tive esse sentimento de, saber que nessa vida eu não teria essa responsabilidade. Eu admiro demais, assim, eu tenho amigas que são mães maravilhosas em diferentes momentos da vida, né. Tu com a Estela com 1 ano e meio, eu adoro a forma como tu caiu de um lugar, assim, de eu sei o que eu tô fazendo. Não, agora não sei, eu tô aprendendo com ela. Eu acho lindo, assim, foi uma transformação muito bonita de ver. E eu acompanho e tenho certeza que ela ainda vai perdurar, porque esses primeiros 5, 6 anos, né, da criança, eles trazem ainda muita novidade. Eu tenho, amigas mães de adultos, de mulheres, de homens grandes que já têm a sua própria vida e que eu admiro muito a forma como conduziram, né, essa criação. Então é lindo de ver. E cada vez que eu enxergo isso, eu penso: "Nossa, que bom que eu realmente fiz o que eu tinha vontade",
porque não que eu não fosse ser uma boa mãe, eu acho que qualquer mulher que se coloca nessa situação, ela vai ser o melhor que ela puder, né. Mas eu tinha uma convicção interna, assim, de que nessa vida eu tinha que me acolher e não acolher outro. E o outro é o filho, os filhos, que sempre vão ser a prioridade, e nessa vida eu sou a minha prioridade. Eu acho que essa é a frase que fecha, assim, essa escolha, né. Eu sou a minha prioridade neste plano terreno, nessa vida. Olha, para tu conseguir chegar nesse raciocínio tão honesto e sincero, tu precisa falar muito com o coração, contigo Muito, mesmo. muito, muito, muito Baixar mesmo. muito o volume externo, né, É, do que as até pessoas porque, assim, falam. eu sempre me preocupei muito com o julgamento alheio. Mesmo não parecendo, assim, né, no meu dia a dia, talvez as pessoas que não me conheçam tanto, tu que me conhece mais sabe, mas eu sempre fui muito preocupada com o que os outros pensam. Então, e isso nunca me preocupou. Era uma convicção tão minha, tão de verdade, que eu jamais cogitei pensar: "Tá, mas aí o que que os outros vão achar porque eu não quero ter filho?". Nem minha mãe, minha família, nada, nunca me preocupei com a opinião dos outros em relação a isso. Porque é aquela frase, né, "When you're on your shoes", eu estava tão nos meus sapatos em relação a isso, talvez a certeza mais forte de toda a minha vida, que eu realmente, nunca tive, e por isso talvez também eu não tenha a percepção do preconceito tão fortemente, né, porque quando tu chega pra perguntar alguma coisa pra alguém numa verdade, e essa verdade vem assim, ó, pá, na cara, não tem questionamento, né. É louco, porque durante um período, agora não mais, porque agora eu já tô mais pra lá do que pra cá, nos enta, né. Mas lá no início dos 40, no início da minha decisão, as pessoas ainda diziam: "Ah, mas ainda dá tempo". Não vai ter tempo, gente, não é questão de tempo. "Ah, não, mas vai que tu", porque muita gente achava: "É porque não casou, porque não", né, e a verdade é que eu tive inúmeros relacionamentos que eu poderia ter tido filho, porque eram pessoas que seriam excelentes pais. Então não era nem o companheiro, nem a data, nem a idade, era realmente, o desejo de não ter. E, quando eu escutava esse, assim, né, tipo: "Ah, mas ainda dá tempo". Ai, que ódio. Não, até assim era uma risada, porque é muito mais da pessoa do que de mim, né. E eu tenho, assim, sem nenhum problema, e eu tenho uma consciência muito, vamos dizer assim, particular, que eu encerro um legado de família. Eu ia puxar É. esse gancho. Porque a Débora sabe, aí contando para vocês, a minha família, meu núcleo é muito pequeno, né, a minha mãe e a minha tia, irmãs, eu sou a única filha, a minha tia não teve filhos, então eu sou a última Leivas, né, então por isso que eu vivo essa vida tão maravilhosa para honrar Acho justo. essa última geração das Leivas. Paty, isso que tu falou do julgamento dos outros, né, eu tem uma fala tua que eu escutei em alguma live, talvez na época da pandemia, e que eu segurei, que tu falou assim, ó: "Eu não tenho obrigação de dar sequência", algo assim, tá, "de dar sequência à minha família, eu não tenho essa obrigação". E eu não penso que eu tenho obrigação, mas pra mim é um valor importante dar continuidade, tá. Então, agora que eu tô me dando conta, acho que é por isso que eu sabia que eu ia ser mãe em algum momento, né, porque pra mim é importante isso. Uhum. E eu me recordo que quando tu veio com a decisão de: "Ah, não vou ser mãe e tal", eu nem me lembro quando tu me contou, mas é que agora eu tinha o julgamento. "Não, mas como assim? Que ela não vai dar sequência à família, a família dela vai acabar", né. Eu pensava isso. E só pra compartilhar também, assim, com quem tá nos escutando e nos assistindo, nós temos conversas incríveis no sofá. Sofá que também pode ser virtual, porque às vezes é Pode, às vezes áudio, é vídeo no celular, né. Mas os nossos encontros presenciais, eles são muito ricos. E a última vez que a gente teve um momento, assim, presencial, forte, profundo de conversa foi em março, quando tu foi para o Rio de Janeiro, ficou hospedada lá na nossa casa para o aniversário de 1 ano da Estela. E a gente ficou até 1 da manhã conversando, e eu me recordo de estar te escutando provavelmente sobre isso, nós falando de maternidade, acho que eu te trouxe algumas questões minhas que eu estava ainda muito latente,
E tu falou um pouco sobre isso, e eu me lembro que eu senti uma paz, porque eu acho que eu consegui virar o meu olhar, que é só meu. É o que é importante pra mim, o que é importante pra mim não é importante pra ti. Tu tem outros níveis de importância na vida. E eu aceitei, e foi tão bom eu não pensar nada, só receber o que tu tá falando, sabe. Eu achei um passo de evolução. É, e é um passo de evolução teu para comigo, mas para contigo também. Porque existem dogmas, né, a gente cresce, sob influência de pessoas que nem sempre sabem tudo. Aliás, na maior parte das vezes, né. Hoje, todo mundo que se trata, trata alguma coisa que vem dos seus pais, dos seus antecessores, né. E, eu acredito muito nessa evolução, que é uma evolução da espécie mesmo, mas é uma evolução de conceito de o que que é realmente bom para cada indivíduo. E quando eu digo que eu não tenho a obrigação, e eu realmente nunca me senti na obrigação familiar, isso é um conceito grande meu. Porque como a minha família é muito pequena, eu não tenho que, vamos dizer, dar, dar crédito para muita gente, né? São pouquíssimas pessoas que estão ali no núcleo duro. E eu acho incrível o que foi feito, né, e até agora eu vim de uma constelação familiar novamente, então estou muito ainda imbuída dessa história, né, do agradecer, honrar a vida principalmente, né, que é o bem maior que me foi dado pelos meus pais, mas eu nunca tive esse apego familiar, não tenho, eu não sou essa pessoa. Eu construí família ao longo da minha vida com os amigos para mim eles são pau a pau com família. E isso também é um julgamento que eu posso vir a ter, assim como não ter filhos, né, porque: "Tá, mas como assim não? Família é família, sangue é sangue". Desculpa, não, né. Eu já vi, felizmente na minha não, são pessoas maravilhosas, mas eu já vi sangue fazendo coisas muito piores do que amigos. Então, eu acredito realmente que a gente conquista e valora pessoas que são importantes ao longo da nossa vida, que podem sim ser nossos parentes, mas podem não ser, né. Então eu tenho em consideração com família, o mesmo que eu tenho em consideração com amigos. E tenho a alegria de ainda ter minha mãe, né, presente, tá bem, com saúde, aos 80 anos. Os meus padrinhos, que também são pessoas muito presentes na minha vida, assim, desde sempre foram, que um casal que não teve filhos, mas eles são parte da minha vida, eles não são a minha vida. E tem muita gente que vive para a família. E eu também não tenho, não julgo. Não julgo porque eu hoje tento não julgar mais nada. Mas eu não julgo. Mas não é o meu modo de viver. Não são os meus valores, né. Eu admiro, assim como admiro todas as pessoas, as amigas e os amigos, pais e mães, mas não é o meu jeito. Uhum. E eu acho que a gente entender que existem essas diferenças e aceitar e acolher, né, é a maior dádiva. É quando a gente tá, hã, cheio, né, como é que eu vou te dizer assim, eu só consigo dar alguma coisa, inclusive compreensão, quando eu já tenho. Se eu não me entendo, eu não posso te entender. Então é isso, eu hoje me vejo num momento assim, que esse é o meu jeito e se alguém não me entender, problema da pessoa. Não posso fazer nada. Paty, deixa eu entrar num outro ponto. Eh, Me lembro da tua festa de 40 Ai, anos. gente, não me fala que outro dia eu tive quase um ataque só de pensar em quanto tempo faz essa festa. Como é que tu lida não é o número, tá. Mal, muito mal. Fala, fala. É com número sim, Tá. lido super mal, tá, porque me acho jovem, me sinto jovem, faço todas as coisas que eu puder fazer na minha vida, Tiana Burman, te amo, pra ficar jovem, mas não sou mais tão jovem, né, e assim, pesa muito, lido muito mal mesmo. Trabalho, tô lá uma vez por semana.
E, né, tentando expandir a consciência, assim, para que realmente isso não seja que eu não me apegue a isso, mas o número me atrapalha, né, me atrapalha, me deixa insegura em muitos momentos, me faz não querer ter contato ou relação com eu não gosto de gente mais velha, nesse momento, por exemplo, né, eu tô há um período já solteira, e é natural, né, fiz 48 anos agora, eu tô chegando perto dos 50, é natural homens mais velhos, né, daqui a pouco surgirem e eu, nossa, assim, eu rechaço, sabe, é uma dificuldade para mim. Pode falar. Fiquei até sem palavras. É, não, então aquela festa maravilhosa, Maravilhosa. faz 8 anos e, obviamente, né, daqui a 2 vai ter que ter uma nova Aham. bombástica, Juliano Paulo. E assim, mas é bem desafiador, sabe, né, porque é isso, eu me sinto mais jovem, eu ajo de forma mais jovial. Existe também uma questão, e vamos lá, vamos usar um pouquinho da psicologia, né, e das coisas ligadas ao autoconhecimento. Eh, não ser mãe, não ter constituído uma família, me deixa numa posição de mais liberdade, como a gente falou em vários pontos, mas também de mais, de menos responsabilidade, né. Eu posso ser mais irresponsável, não tenho aquela vidinha ali dependendo de mim, né. E isso também faz com que eu tenha uma certa dificuldade de amadurecer nesse sentido. Posso amadurecer minhas ideias, posso amadurecer em relação ao que eu, né, me entendo, o que eu entendo dos outros, mas eu nunca vou ter aquela virada de chave de ter deixado de ser filha, porque eu sempre serei filha, eu não virarei mãe. Então isso é uma coisa que já fica lá né, um gravamezinho. E, então essa coisa do forever young, assim, para mim é muito forte. E claro, eu acho que tudo tem que ser dosado, né, não pode ser demais, mas, não é uma coisa simples para mim não, e eu acho que muitas das mulheres que estão passando por isso aí, vivem também essa indignação, vamos dizer, latente da chegada da idade e de estar muito bem fisicamente, né, de estar com muita disposição, mas de ver aquele número lá e pesar na hora de Uhum. falar. Então, é um trabalho mental mesmo. Eu acho que o que mais importa é, ter saúde, né, a longevidade vem disso, e eu quero é ser jovem por muito tempo, como diz a nossa amiga Lu Gastal, né. Mas, eu te confesso que isso é uma pecha, assim, é uma questão ainda muito trabalhada dentro da minha cabeça, porque eu tenho preconceito com a minha idade, e não é com os outros, é comigo mesmo. Estamos indo para a reta final dessa nossa Meu conversa. Deus, já? Sério? Já. Meu Deus. Paty, não posso deixar de te perguntar sobre esse coração aberto. Tem Aberto. sonho de casar, sonho de se juntar? Como é que tá Já, isso? aí tá, ótimo, né, adorei essa pergunta, porque, é muito aqui, muito sincerona, né, de novo. Sim, aberto, sempre aberto, né, eu acho que o meu coração felizmente foi muito bem tratado ao longo de todos os meus anos de vida, assim, sempre tive relações com pessoas, muito especiais, assim, então não tenho, traumas vindos disso. E o que é muito bom, porque nessa altura da vida, mulheres da minha idade foram muito maltratadas, né. Eu vejo isso, eu sinto isso, eu percebo não só via rede social, que às vezes, né, algumas pessoas compartilham, mas das minhas amigas mesmo, né. Infelizmente, existem muitas pedras no caminho, e individualmente as pessoas têm os seus problemas e elas trazem esses problemas para as relações, né. E, então eu tenho, assim, experiência de ter muita gente que sofreu por amor. E eu vivi muito bem
até então e tenho essa certeza de que vou ainda viver muito bem. Mas eu nunca casei, né, assim, aquela coisa bonita de representar, um momento tão especial na vida de 2 pessoas, uma escolha de verdade. E uma vez eu li isso, assim, e ficou bem marcado para mim, que quando as pessoas não casam com a cerimônia, que é um rito, né, um rito de passagem, é uma questão social que foi elaborada para marcar um momento. E quando elas não fazem esse rito, é como se a pessoa certa não tivesse chegado, como se tu ainda estivesse em busca, né. Quando eu li isso fez muito sentido, porque dentre todas as minhas relações, eu sempre vivi muito bem, mas talvez eu tenha tido sempre essa sensação de que, mas então não é exatamente essa pessoa. E eu tenho sim, tenho o desejo ainda de casar, fantasiada de noiva com meu brinco sempre, né, aquela coisa linda que tu fez e foi uma emoção, eu estava lá do teu lado, chorei o tempo inteiro, vocês não têm noção, eu tô todas as fotos do casamento, eu tô com uma cara desse tamanho, chorona. E, então tenho coração aberto, coração sempre muito disponível, né. Acredito que, assim, existam alguns empecilhos que a idade traz, mas que ao mesmo tempo são vantagens, né. Tem coisas que eu não já sei muito que não quero, então não tenho mais espaço, coisas que eu já vivi e não viveria mais, conceitos meus mesmo, né, coisas que eu, me organizei internamente e que já não quero mais viver, já quero viver diferente, mas também uma abertura muito maior para o entendimento do outro, né, para entender o os issues da outra pessoa e ver se tem espaço dentro do meu cantinho, né. E acho que o principal é isso, assim, a busca por alguém que também esteja se completando, porque completo nós nunca estamos, né, mas a gente fica se completando, se colocando em bons lugares para poder transbordar. Transbordando, eu tenho o que te dar. Se estiver faltando em mim, né, eu vou te sugar, eu não vou conseguir dividir contigo. Eu vou te usar, te trazer, talvez tirar de ti o pouco que tu tem ou o que tu tá tentando colocar dentro de ti. Então, assim, outra pessoa que também esteja se completando é o objetivo. Mas, coração aberto. Bem, como é que eu vou te dizer, assim, bem quentinho, bem pronto. Paty, pra gente fechar, com tudo isso que tu trouxe e acho que tu falou coisas muito importantes sobre vários pilares da vida, né. Esse lance da família, a família vai acabar em ti, né, e tu tá vivendo plenamente a tua vida. Qual é o legado, assim, sabe, o que que tu quer deixar para o mundo? Quando tu for, como que a Paty Leivas quer ser lembrada? O que que as pessoas vão estar falando sobre ti? Isso eu gostaria que tu dissesse, não eu. Tipo assim, qual a frase da Não, lápide? não precisa ser a frase da lápide, mas assim, o É, que que tu quer deixar, sabe? Qual é a energia, qual é a mensagem? O que que tu quer deixar para o leveza. mundo? Eu acho que leveza é uma palavra-chave para mim nesse momento de vida, assim, porque, trabalhar ter trabalhado durante esses 48 anos e vou continuar trabalhando, né, porque, a vida é o trabalho, e o trabalho não relacionado, né, ao que nos faz ganhar dinheiro, mas o movimento, ele faz parte da vida até o nosso último minuto de respiração, assim. Então, que tudo isso, que tudo que eu, fiz, plantei, colhi, entreguei, recebi, que seja permeado de leveza, porque isso também é uma escolha, né. Quando a gente pode parecer uma frase feita, mas quando a gente acorda, é aquela história, hoje tu vai viver com o pesar de tudo que tem a fazer, ou com a alegria de realizar todas essas coisas. É uma escolha.
né? Eu sempre tive a vontade de fazer as coisas de forma mais leve, mais simples. E hoje eu faço conscientemente. Acho que isso é um dos grandes diferenciais. Intencionalmente ter a leveza, né? Porque a passagem aqui é rápida. A gente vive, quando viu, tá aqui com quase 50. Então, por que não usufruir, né? E usufruir bem, e trazer e deixar essa leveza para as pessoas. Então, com toda certeza, se eu quero e tenho um legado para deixar, é que as pessoas possam viver de forma mais leve e realmente usufruir, porque é bom demais. Bom, eu quero te dizer, eu quero deixar registrado, gravado para todo sempre, para o mundo, o que eu te disse no teu aniversário esse ano, que eu acho que são tão poucas as pessoas com quem a gente escolhe trocar, né, profundamente, sem o medo do julgamento do outro, mesmo que ele exista em silêncio, como eu tinha o meu em silêncio, até eu entender que era meu, não é teu, né. E eu te falei na mensagem que eu te mandei, Chorando. chorando: "Obrigada por existir, obrigada por fazer parte da minha vida, da vida da minha filha, né, por fazer parte de tantas camadas da minha existência e ter escolhido". Acho que a amizade é a escolha, né, da gente seguir, é fazer questão de encontrar, mesmo não encontrando, que seja uma chamada de vídeo, de lembrar, né, de manter viva essa conexão. E eu fico muito honrada, porque eu tô te escutando e eu fico me lembrando de onde a gente saiu, né, do que eu tinha no meu HD, do que tu tinha no teu HD, de onde a gente virou a chave, que foi lá em 2016, que tu foi parar lá em casa no Rio, que eu já morava lá, que a gente foi num casamento, lá. Eu só fui na festa que eu conheci meu marido, no Rio de Janeiro, porque essa pessoa me fez ir, porque eu não queria ir. E eu Chovia entrei cântaros. entrei na festa e pensei: "Como é que eu faço pra ir embora daqui?". Mas eu só fui porque tu botou a pilha de Ai, ir, é né. verdade. Então, muito obrigada por me escutar, por estar aqui, por topar estar aqui comigo nesse novo caminho que eu tô abrindo, de verdade, de ser, né. Então, obrigada por existir e obrigada por ser quem tu é, né, uma potência de mulher que tu já era, mas hoje trazendo toda a tua verdade à tona, deixando as pessoas te enxergarem como tu é. Acho que isso que faz a diferença no mundo, sabe, a gente ser quem a gente é. Consciência, né, amiga? Consciência da gente poder ter as nossas diferenças e ainda assim se admirar, né? Somos muito diferentes, somos muito diferentes. A gente só é virginianas, E em assim, comum. perto ainda, né? É. É uma loucura, mas é assim, somos muito, muito diferentes, nos admiramos, nos respeitamos. Eu acho que isso é um grande exemplo, né? Dentro de todas as relações, quer sejam relações de amizade, quer sejam relações de parcerias comerciais, quer sejam relações amorosas, né? A respeitar as diferenças e admirar as diferenças. Porque com tudo que tu diz e que é lindo, ainda assim a tua vida é diferente. Com tudo que eu vejo e admiro em ti, ainda assim a minha vida é diferente. E é isso que é bonito no mundo, né? Somos únicos, somos especiais por sermos únicos. E eu acho que nós, ao longo desse caminho, nós nos ajudamos muito em diferentes momentos, né? E o que tu tá fazendo vai ajudar muita gente. Talvez não assim, tão tete a tete quanto eu tenho o prazer e o privilégio de ter contigo. Mas vai, entendeu? Essas conversas que tu tem já via Instagram, né, já ajudam, já fazem as pessoas ao menos entenderem que elas não estão sozinhas naquele sentimento, naquele julgamento e que tá tudo bem, né? Vai acontecer de uma hora dar o clique e uma hora elas vão estar aí tão conscientes como tu tá hoje, né? Então, obrigada Eu mais que uma agradeço. vez. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
@patileivas com 2 T's e I. Agora eu tô no TikTok também. Tô meio falha, tá, mas vou. Agora até porque, assim, o TikTok vai virar o alter ego. O TikTok vai ser o Patileiva Sincerona real, né, porque o Instagram acaba sendo uma rede que já tá mais formatadinha, assim, e o TikTok, como eu tô indo na liberdade, eu vou ser mais enfática em algumas coisas. Mas tô devendo, mas estarei lá. Obrigada Eu pelo que coração. agradeço. Coração aqui. Esse foi o Falando com o Coração, com Débora Tessler. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau.